lá para o Vinde Meninos. Enquanto isso, convido os irmãos para abrirem a palavra do Senhor. A carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 4. Carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 4. Lemos com atenção e com fé a palavra do nosso Deus, que diz assim: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus, privilégio, Pai, estarmos na Tua presença, privilégio poder abrir a Tua palavra, meditarmos no Teu santo Evangelho e termos, Pai, a certeza pela fé de que o Senhor fala aos nossos corações, nos edificando, transformando as nossas vidas pela ação do Teu Santo Espírito, mediante a exposição do Teu Evangelho. Por isso, Pai amado, fala aos nossos corações nessa manhã, transforma, Pai, as nossas vidas, é o que nós te rogamos, em Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos, nessa manhã, onde nós teremos o privilégio de administrar o sacramento do batismo em duas crianças, é sempre proveitoso pegar essa oportunidade para refletir a respeito dos deveres dos pais, dos deveres dos pais com relação ao Senhor, diante dos filhos que o Senhor tem dado ao seu povo. E a gente geralmente se pergunta, geralmente aqueles que têm filhos, que estão começando a ter filhos, ou aqueles que estão no processo de criação de filhos, dependendo das circunstâncias que têm enfrentado, sempre uma pergunta corriqueira, o que Deus espera de mim? O que Deus espera de você, pai e mãe? É o que nós vamos meditar nesta manhã. Aqueles também que ainda não são pais, ainda não tiveram esse privilégio de receberem herdeiros, heranças da parte do Senhor. O que Deus espera de vocês? O que o Senhor espera de todos aqueles que estão numa aliança com Ele, nesse pacto da graça, e que recebem esse privilégio e essa responsabilidade de terem filhos dados pelo Senhor? Porque o nosso texto vai justamente nos ensinar que pais cristãos precisam criar esses herdeiros da aliança de modo a refletir o grande amor de nosso Pai por nós, seus filhos amados. Pais cristãos precisam criar herdeiros da aliança de modo a refletir o grande amor de nosso Deus, o nosso Pai. E nós vamos fazer a meditação por meio de duas partes nessa manhã, uma negativa e uma positiva, porque esse é um recurso bastante comum aqui quando Paulo escreve à igreja em Éfeso. É um recurso bastante comum, inclusive na Escritura, quando ele fala assim, por exemplo: olha, aquele que furtava, não furte mais. Então, aspecto negativo. E aí ele não para por aí, ele continua apresentando o aspecto positivo. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Porque essa é a santificação realizada pelo Espírito na vida do povo de Deus. Um despir e revestir. Um aspecto negativo que precisa ser deixado de lado, substituído por uma virtude apresentada pelo Senhor. E nós vamos começar então com esse aspecto negativo. O que nós não devemos fazer ao criar herdeiros da aliança. E o nosso texto é bastante óbvio. Ele diz aí na primeira parte do versículo: E vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira. Queridos, a carta à igreja de Éfeso, ela é dividida em duas grandes partes. Na primeira parte, do capítulo 1 ao capítulo 3, o apóstolo Paulo, todo empolgado ali, maravilhado com o grande amor do Deus, o Pai, que elege antes dos tempos eternos, por meio do envio do seu Filho amado, que realiza uma obra de expiação.
e por meio também da presença do Espírito, que aplica uma grande salvação trinitária na vida de um povo que esse Deus trino quer para si e traz para si. Toda a trindade envolvida para salvar um povo para si, que é a igreja do Senhor, do qual nós fazemos parte. Na segunda parte do livro dessa carta, ali no capítulo 4 ao 6, o apóstolo Paulo então passa a falar a respeito de como essa salvação traz impactos na nossa vida, como essa salvação grandiosa transforma vidas, como essa teologia ela é viva a ponto de mudar pessoas, mudar famílias, mudar as pessoas que estão envolvidas nesse corpo de Cristo, porque como o povo redimido deveria viver, é então assim que o apóstolo Paulo continua então a falar a respeito de como deveria viver esse povo que conheceu esse grande amor, que foi alcançado por essa grande salvação. O apóstolo Paulo então aqui está falando ao povo de Deus, a igreja do Senhor. Não é sem razão que no capítulo 4 ele fala: olha, como imitadores de Deus, como filhos amados, andando em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então nós vamos aprender ao longo dessa segunda parte da carta como amar, como servir, como caminhar em unidade nessa grande família da fé, mas também como conduzir as nossas vidas, as nossas famílias, essas pequenas igrejas, de modo a honrar e a glorificar ao nosso Deus. E aí a partir do capítulo 5, ele fala: olha, como maridos devem viver, como maridos devem amar as esposas, olha, como as esposas devem se submeter aos seus maridos, como que esse relacionamento conjugal deve refletir o grande amor de Cristo e da igreja. E aí em seguida no capítulo 6 fala: olha, filhos, obedeçam aos seus pais, como deve ser essa nova vida daqueles filhos que foram transformados pelo Evangelho de Cristo Jesus, como esses filhos deveriam honrar os seus pais de modo a revelar a dependência e a confiança no Pai Celeste, por meio de uma obediência voluntária e de uma obediência de coração. E então chegamos no nosso versículo: como pais precisam criar esses herdeiros da aliança, de modo a refletir o grande amor de nosso Pai por cada um de nós, a sua igreja. E é interessante notar que Paulo aqui, inspirado pelo Espírito, dá instruções não somente aos pais, mas como a gente viu anteriormente aqui nos versículos anteriores, também aos filhos. As crianças são beneficiadas. Por que é importante salientar esse detalhe, meus irmãos? É para reforçar o ensino reformado, de que os nossos filhos fazem parte do povo de Deus. Os nossos filhos estão incluídos na aliança que o Senhor fez conosco. Os nossos filhos não são estranhos às promessas de Deus ao seu povo. Os nossos filhos não são um apêndice, mas eles estão inseridos graciosamente pelas promessas do nosso Deus e Pai, inseridos no povo de Deus como herdeiro das promessas do santo evangelho do nosso Deus. Paulo então dá instruções aos pais sobre como eles deveriam criar esses herdeiros da aliança. E obviamente é importante reforçar que o objetivo aqui não é como devemos nos tornar pais melhores. Aqui não é uma receita para você se tornar o pai do ano, o super pai. E isso é bastante importante, ainda mais nos dias atuais, onde há sempre tentativas de busca de receitas, de modelos, de uma estratégia ali singular que vai resolver os problemas da paternidade, de modo que eu vou criar filhos ali, olha, padronizados, como se fossem robôs. Então, meus queridos, qualquer pai e mãe aí no mundo consegue criar um bom cidadão. E a gente, pela nossa própria experiência, conhece pessoas, filhos que são obedientes, filhos que são educados, trabalhadores, civilizados, que se comportam adequadamente à nossa volta na nossa sociedade. Mas criar herdeiro das promessas do Evangelho é muito mais do que isso. É criar homens e mulheres que servirão ao Deus Trino, que servirão ao nosso Deus,
por meio de uma submissão voluntária a Cristo Jesus, o nosso Redentor. Por isso, criar herdeiros da aliança, de modo a refletir o grande amor de nosso Pai por nós, seus filhos amados, é algo que só pode ser praticado pela fé, na dependência da pessoa e da obra de Cristo Jesus, o nosso Redentor. Reforço isso para que não esqueçamos de que a parte da pessoa do nosso Redentor, Jesus Cristo, e da sua obra em nosso favor, nada do que venhamos a fazer na criação dos nossos filhos terá sentido ou terá sucesso, meus irmãos. Nada. Porque tudo depende de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. E então nós olhamos para Ele, olhamos para o nosso Redentor, olhamos para quem somos nele, e aí então criamos herdeiros das suas alianças. O texto vai dizendo: vós, pais. E aqui a palavra no grego que Paulo utiliza nesse versículo é diferente da que ele utiliza no versículo 1, que também na nossa tradução coloca como pais. Os comentaristas são bastante unânimes em confirmar que aqui Paulo está se referindo aos homens, aos maridos, se dirigindo à pessoa dos maridos, que são aqueles que devem exercer a liderança no lar, o sacerdócio do lar, que possuem a responsabilidade primária de pastoreio da sua família, esposa, filhos. É do homem essa responsabilidade, meus irmãos. Não é da mulher esse fardo. Não é certo e não é correto, à luz do Evangelho, que o homem passe o dia trabalhando, só coloque comida dentro de casa e deixe a cargo da sua esposa toda a responsabilidade de educação dos seus filhos. É isso que o apóstolo Paulo aqui está chamando a nossa atenção. E nós precisamos entender isso com bastante clareza, porque é comum a gente achar como homens que basta trazer o sustento para dentro de casa, basta conquistar e ganhar o dinheiro e sustentar todo mundo, que nós cumprimos o nosso papel. E aqui Paulo então diz: vós, pais. Nós precisamos, meus irmãos, dedicar, reservar e empregar tempo para cuidar da alma dos nossos filhos. Precisamos levar a sério esse chamado de assumir a liderança espiritual dos nossos filhos, não deixando as esposas sobrecarregadas, não delegando para escolas, não delegando às vezes até para escolas confessionais, de modo que, olha só, fico tranquilo aqui, pago uma boa escola, ou uma escola confessional, ou uma escola de educação cristã clássica e pronto. Não, meus irmãos. Responsabilidade dos pais, maridos. Quem educa os filhos são eles. Não é babá, não é escola, não é muito menos YouTube ou influência. Por isso que nós não podemos lidar com os nossos filhos como se os nossos filhos fossem nossos, no sentido de que o meu filho é meu, eu crio do jeito que eu bem entender, porque essa era a forma pagã de pensar. Ao contrário, aqui o apóstolo Paulo diz: olha, o pai bíblico deve compreender que o seu filho é uma dádiva da parte do Senhor e que ele deve então cuidar, nutrir esse filho, não para os seus próprios caprichos, mas buscando honrar e glorificar ao nosso Deus. Não devemos então, pais, provocar os nossos filhos à ira. E é bom ressaltar também que não é que quando o apóstolo fala aqui que os pais têm essa primazia ou essa responsabilidade primária, que as mães não participam. Certamente as mães têm papel extremamente importante e participam, mas elas não devem ser sobrecarregadas com essa função em detrimento da ausência, da omissão dos pais. Então o apóstolo diz: não provoquem os seus filhos à ira. Não exasperem, não amargurem, não irritem seus filhos. O termo utilizado aqui é para justamente se referir a uma ira santa, um ressentimento decorrente de ações ou atitudes incoerentes com um compromisso de fé. O apóstolo Paulo está dizendo que os nossos filhos têm direito de se sentirem aborrecidos quando as nossas ações como pais são conflitantes com os valores espirituais que nós professamos.
Esse é o motivo porque Paulo escreve no texto paralelo lá em Colossenses que isso causa desânimo aos nossos filhos. Quando nós, por meio de ações e atitudes, iramos os nossos filhos por meio da nossa hipocrisia, e isso acaba desanimando o coração deles. O nosso comportamento, meus queridos, infelizmente, diversas vezes pode levar sim os nossos filhos à ira, causando desânimo em seus corações. É uma falha em refletir o grande amor de nosso Pai por cada um de nós, que por meio dessa prática, desse testemunho, os nossos filhos pudessem conhecer cada vez mais ao nosso Deus e ao nosso Pai. Porque o comum é a gente olhar para os nossos filhos e acharem só eles os motivos das nossas irritações. Mas Paulo aqui nos lembra que, olha, pais também causam bastante ira aos seus filhos. Esse é o princípio bíblico aqui estabelecido. Mas de que forma a gente pode exemplificar como se dá essa ira causada pelos pais aos filhos? E alguns comentaristas gostam de elaborar a respeito desse assunto, não sendo de maneira exaustiva, mas como não lembrar do favoritismo de Isaac com Esaú? Como não lembrar também do favoritismo de Jacó, que é repetido, fazendo isso com José, quando ele aborrece os seus irmãos por meio desse favoritismo do seu pai? Meus irmãos, nós iramos os nossos filhos quando falta essa consistência, quando somos inconsistentes nas nossas vidas. Então é comum, o pai, quando está de mau humor, não pode fazer tal coisa. E aí no outro dia o pai está de bom humor, ele deixa fazer aquela coisa. E aí a criança fica, ué, mas pode fazer isso ou não pode? Hoje pode, amanhã não pode. Isso, meus irmãos, causa aborrecimento, exaspera e desanima os nossos filhos, porque eles nunca sabem o que esperar da gente. Eles ficam andando sempre com medo, ali como se estivessem pisando em ovos, porque nós somos inconstantes, porque nós não temos consistência no nosso proceder de fé. Há diversas outras formas também, quando há tentativas de controle dos filhos por meio de comparações com outros filhos, comparações às vezes até com irmãos, comparações às vezes com primos ou com pessoas, com outros filhos à nossa volta, manipulações por meio de culpa, manipulações por meio de silêncio, tentativas de obter a obediência por parte do filho por meio de humilhações, ameaças, desrespeitando a dignidade dos nossos filhos. Pais muitas vezes querem obrigar os seus filhos a serem uma imagem de si mesmo, não respeitando a personalidade, não respeitando que Deus criou cada um de um jeito, cada um segundo ali a sua característica, segundo a grande criatividade do nosso Deus, que cria pessoas distintas. E sabemos que é comum também pais se projetarem diante dos filhos devido às suas frustrações. Então ele queria ter uma profissão, ele não consegue, agora ele quer que o filho siga aquela profissão. Ou então ele tem uma profissão e ele acha que o filho dele só deve seguir a profissão que for a dele. E aí então fica ali atormentando o filho, exigindo uma obediência aos seus próprios desejos, de modo a irritar e a desanimar os seus filhos. Meus queridos, isso também não é só com relação a crianças, às vezes até filhos mais crescidos, adolescentes e às vezes jovens, pais que muitas vezes tentam a todo custo controlar, manipular e definir toda a vida do filho. Às vezes a pessoa está com já 20 anos na cara, 25 anos na cara, e o pai tenta ali definir, os pais tentando definir os mínimos detalhes da vida do jovem, e acham que com isso estão exercendo uma criação que honra e que glorifica a Deus, quando na verdade estão sendo abusivos muitas vezes, desanimando os seus filhos e os levando à ira. Meus queridos, a gente sabe que é comum o uso de palavras ásperas. O menino comete um erro, aí o pai já chega gritando, às vezes já chega qualificando o menino como burro, como alguém que não sabe fazer nada, imprestável, palavras que não cabem para a circunstância
da correção e da instrução, de modo a criar filhos herdeiros da aliança, quando não tem aquelas gritarias sem fim. Tudo, meus irmãos, causando ira, causando desânimo ao coração dos herdeiros da aliança. Às vezes também excesso de castigo. Então tem pai que parece que quer ser policial. O menino não pode dar uma andadinha para o lado que ele aí fica lá, igual um policial, podando aqui, ó. Aí o menino não sabe para onde ele vai, porque o tempo inteiro tem alguém ali dando uma vara nele. E aí ele começa a ficar o quê? Desanimado, irritado. O filho não pode respirar, que já recebe uma correção, às vezes verbal, às vezes uma ameaça, ou até uma correção física. Nada do que o filho faz presta. E por pais, por muitas vezes, exercendo, aplicando uma disciplina física ou uma correção verbal, muito mais preocupados com a sua imagem, porque fica envergonhado, porque fica pensando: o que vão pensar de mim ali, se verem o meu filho fazendo aqui um negócio desse aqui. Não, vem cá, meu filho meu não faz isso. E aí, com seu orgulho ferido, irado, vai lá e tenta criar o seu filho, corrigir o filho, e de modo a irritá-lo, a exasperá-lo, desanimando o seu filho. Também, meus queridos, nós irritamos os nossos filhos quando não damos ouvidos a ele. Então, diante de um evento, a gente não dá nem oportunidade para ele se justificar, para ele apresentar ali a sua versão dos eventos, mostrar a sua perspectiva a gente já chega: não, foi assim mesmo, eu não quero saber o que é que você pensa, o que você fala. Meus queridos, não é sem razão que muitas vezes, se nós fazemos isso, o nosso filho está lá desanimado, tardio em querer nos obedecer, tardio em querer se aproximar de cada um de nós. Já chegamos condenando, já chegamos lá sentenciando, porque muitos pais acham que Deus pega leve demais, e aí eles jogam o sarrafo, colocam a régua mais alta do que o próprio Deus, criando regras que nem o próprio Deus criou, porque eles querem mostrar que eles são pais corretos, que eles são pais que fazem tudo do jeito certo, que filho meu não anda de qualquer jeito. Talvez também o principal motivo de ira, de desânimo dos nossos filhos, seja quando nós exigimos dele coisas que nem nós fazemos. Coisas que nem nós fazemos. Nós professamos uma coisa com a nossa boca, mas o nosso procedimento diz ao contrário. Falamos sobre amor, mas somos intolerantes e grosseiros com os outros, com eles e com as pessoas à nossa volta. Falamos que, olha, não pode ficar em pé o tempo inteiro, e está lá no celular o tempo inteiro, na frente do filho, falando: não, você não pode, eu posso. Falamos sobre servir, mas somos acomodados e preguiçosos. Falamos em amor ao Senhor, mas nunca viu a gente orando, a gente nunca viu a gente lendo a Bíblia, nunca viu o Pai falando a respeito do Senhor Jesus e das maravilhosas obras do nosso Deus. Nós exigimos que eles confessem pecados, mas eles nunca viram a gente confessando um pecado. Exigimos que pratiquem o perdão com seus irmãos, com seus amigos, mas nunca viram também a gente praticando esse perdão. Dizemos que amamos a eles mais do que todas as coisas, mas nunca temos tempo para eles. Não nos damos ao trabalho de conhecê-los, de buscar ali, ter um entendimento adequado de suas individualidades, de suas particularidades, buscando saber ali como que eles funcionam, porque tudo isso consome tempo, e tempo muitas vezes é algo que pai não tem tido nessa vida corrida. Quem tem filho pequeno, cuidado, meus irmãos. Não podemos ignorar a advertência dos mais antigos, que o tempo passa voando. Então a gente perde a oportunidade da primeira infância, dos primeiros anos de vida, e quando se espanta, o menino já cresceu, e já há ali um distanciamento, já há ali um abismo relacional que muitas vezes é difícil transpor no decorrer das nossas vidas. Como o salmista diz:
os nossos filhos são heranças do Senhor. Eles são do Senhor, meus irmãos, colocados em nossas mãos para que possamos cuidar deles para o Senhor. Por isso que nós devemos ser zelosos, porque se Deus exige um zelo da nossa parte, com os dons e talentos que Ele nos dá, quem dirá com esses herdeiros que Ele coloca em nossas mãos, com esses filhos amados confiados a nós? Por isso, não devemos irar os nossos filhos a ponto de desanimar o coração deles, porque assim não honramos ao nosso Deus e ao nosso Pai. Buscamos não provocar os nossos filhos a ira, mas não paramos por aqui. A santificação, como eu comentei, é um processo de despir e revestir. Por isso, deixando a mentira, cada um fale o quê? A verdade com o seu próximo. Por isso, não ire o seu filho, não provoque ele a ira, mas o crie na disciplina e na admoestação do Senhor. É a segunda parte da nossa mensagem de hoje. E ao invés então de irritação, crie eles, meus queridos. Precisamos criar os nossos filhos nessa disciplina e admoestação do Senhor. A ideia de criar aqui é nutrir, alimentar. É a mesma palavra que aparece no capítulo 5, no versículo 29, quando fala do papel do marido de alimentar e cuidar da própria esposa, como alguém que cuida do seu próprio corpo. O apóstolo aqui está nos lembrando que não é só alimentar no sentido de dar comida, mas nutrir integralmente os nossos filhos. Uma nutrição completa, física, emocional, espiritual, intelectual, tudo que possamos fazer e que estiver ao nosso alcance, precisamos dedicar aos nossos filhos de modo a conduzi-los, trazê-los à maturidade. É dessa forma que a gente deve entender esse chamado de Deus: nutrir para tornar os nossos filhos maduros, para que eles um dia possam, diante do povo de Deus, professar publicamente aquilo que já havia sido feito na sua infância por meio do batismo que eles receberam. O reformador João Calvino lembra que o termo criar, nutrir, comunica essa ideia de amabilidade e paciência. Calvino diz: olha, é que eles sejam amavelmente criados com toda a ternura. Essa deve ser a postura dos pais na criação dos seus filhos. É o reforço da postura que nós devemos ter diante dos nossos filhos: ternura, amabilidade, bondade. E pais, olha, nós não podemos cumprir isso de forma mecânica, porque podemos até de forma externa fazer as coisas certas. Podemos chegar e ler uma Bíblia com eles, podemos chegar e fazer uma oração, podemos trazer a igreja, podemos fazer tudo conforme manda o nosso padrão presbiteriano. Mas muitas vezes fazemos isso de maneira mecânica. Não fazemos com o coração cheio de ternura, cheio de entusiasmo e alegria por sabermos que estamos criando herdeiros dados pelo próprio Deus em nossas mãos. Um teólogo comenta que na horticultura você pode dar às plantas os nutrientes necessários, mas se a temperatura não estiver adequada, elas morrerão mesmo assim, porque a atmosfera espiritual em que criamos os nossos filhos é essencial. E isso é uma responsabilidade nossa. Muitos lares são atribulados, muitos lares são ali, olha, um pisar de ovos. Muitos lares parece que ali é um bando de fio desencapado, porque os pais são assim. Porque os pais não criam uma atmosfera de ternura, não criam uma atmosfera de amabilidade, não desenvolvem, não investem no ambiente amoroso para que os seus filhos sejam criados. E aí nós percebemos porque a importância da presença paterna no lar. Porque não há como criar esse ambiente, não há como criar todas essas coisas com distanciamento, meus irmãos. Encontrando nossos filhos ali, 10 minutinhos, só vendo eles chegando, fazendo oração de noite ali para dormir, pronto.
encontrando e tendo ali um tempo de conversar, de interagir, de brincar uma vez por semana. Não será assim que isso vai ser desenvolvido. Filhos são valiosos, devem ser criados com ternura, com amor, com paciência, mas isso tudo precisa ser exercido com presença paterna. Precisamos passar tempo com os nossos filhos. Não é sem razão que os heróis de muitos filhos estão fora de casa. São jogadores, são influências, são amigos. Por quê? Porque são com quem eles passam o tempo, são com quem eles estão sempre ali interagindo, são com quem eles ali estão abrindo o coração, são com quem eles estão confiando, admirando e estão imitando. A necessidade da nossa presença é algo indiscutível para que possamos cumprir o chamado do Senhor de criar herdeiros da aliança, de modo a honrar o seu santo nome, porque nós ensinamos e caminhamos ao lado deles. Nós não deixamos eles descobrirem o caminho por conta própria. A gente não funciona nesse discurso de que a vida vai ensinar. Não, meus irmãos, nós vamos ensinar. Nós vamos ensinar os nossos filhos, não é a vida. Ah, não, deixa, uma hora ele vai lá aprender, uma hora a vida ensina. Não, nós ensinamos o caminho em que eles devem andar. E nós expressamos isso como? Ternura, amor, paciência e cuidado com os nossos filhos. E a expressão de todas essas qualificações é vista no texto aqui, quando ele diz: criai-vos na disciplina, que frequentemente é algo que nós temos uma conotação negativa, porque nós resumimos disciplina a algo duro, a um sermão, a uma bronca, regras rígidas, ou às vezes castigo e emprego de vara, o que é um erro. Disciplina, meus irmãos, é algo muito mais amplo, vai abarcar todas essas coisas, vai abarcar a disciplina física, mas não é só isso. É instrução, é treinamento. O termo utilizado por Paulo aqui, paideia, é essa aplicação diligente, regular e consistente nos caminhos do Senhor. Aquilo que Moisés já havia dito em Deuteronômio, quando ele fala que nós devemos inculcar nos nossos filhos, e dele falar assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar, ao levantar, ao fazer todas as coisas. Algo que não é ocasional ou esporádico, algo que não é reservado para momentos específicos, pontuais. Porque muitos pais pensam assim: ah, pronto, fiz o meu culto no lar, fiz o meu culto familiar, pronto, cumpri minha responsabilidade de instrução e de disciplina. O que é um erro? Por mais abençoador que seja um culto no lar, uma devocional familiar, meus irmãos, isso precisa ser algo constante. Esse ensino, esse treinamento é algo que deve compreender toda a vida, todo o ambiente da criança, sendo ali criado oportunidades para esse treinamento, para que eles aprendam em todos os detalhes, em todas as circunstâncias da vida, a honrarem a Deus. Pois se nós não treinarmos, alguém vai treinar. Se nós não compreendermos a urgência desse treinamento, outra pessoa irá treinar. E na disciplina também tem esse aspecto de reprovação, de correção, e dependendo do caso, do emprego de vara, porque como nós aprendemos nas Escrituras também, o Senhor corrige a quem ama. Mas não devemos achar e ter esse olhar excessivo, achando que tudo vai ser resolvido com disciplina física, e compreender disciplina como algo muito mais amplo, no sentido de treinamento, de instrução. O apóstolo Paulo continua chamando nossa atenção para que seja com disciplina e com admoestação. Literalmente a ideia de colocar na mente, transmitido ali a ideia de uma advertência, ativamente colocar coisas na cabeça dos nossos filhos, pensamentos a respeito de Deus, pensamentos a respeito dos atributos de Deus, da sua lei, das suas promessas, por meio do ensino do evangelho, da palavra, tudo sendo colocado constantemente na cabeça das nossas crianças. Isso é aconselhando as nossas crianças, trazendo todo o coração, toda a mente cativo a Cristo Jesus, o nosso Redentor. Porque fazemos tudo isso no Senhor.
O teólogo Paul Tripp diz que criar filhos não se resume ao que desejamos para os nossos filhos ou de nossos filhos, mas o que Deus em sua graça planejou fazer por meio de nós em nossos filhos, porque os filhos são heranças do Senhor para o seu propósito. Isso significa que Deus tem um plano para os pais, para que eles sejam agentes divinos na vida daqueles que foram criados à imagem do Senhor e confiados a nós, para que possamos conduzi-los à presença do nosso Redentor. É por isso que nós fazemos votos públicos quando trazemos as nossas crianças aqui para receberem o batismo infantil. É por isso que nós fazemos votos diante do Senhor e do seu povo, porque nós nos agarramos pela fé às promessas do nosso Deus, às promessas pactuais de que os nossos filhos pertencem ao Senhor. Não estamos negando a sua pecaminosidade, mas estamos reconhecendo a condição deles de necessitados da graça de Deus e de que por meio da nossa fé inabalável nas promessas do nosso Deus, a única esperança é o Senhor agindo por meio de nós na vida dos nossos filhos. Somos chamados a criar os nossos filhos com ternura semelhante ao do nosso Redentor, que não esmaga a cana quebrada e nem apaga o pavio que fumega. Então, pais devem exercer essa autoridade que lhe foi dada por Deus sobre os seus filhos, de uma maneira que possa atrair os filhos a si, meus irmãos, não de modo a repelir os seus filhos, porque quando nós estamos repelindo os nossos filhos, é quando estamos causando ira a ele. Quando nós estamos atraindo os nossos filhos, é quando nós estamos criando na disciplina e na admoestação do Senhor. Os nossos filhos são herdeiros das promessas do Evangelho e devemos crer nisso. Devemos trazer eles publicamente para receberem esse meio de graça que é o sacramento do batismo. Devemos criá-los sem medo de assumir que Deus tem uma promessa para a vida deles num tempo determinado pelo Senhor, de modo a confirmar essa identidade da vida deles quando um dia eles crescerem e professarem publicamente essa fé. Por isso que nós prometemos que vamos trazê-los à presença do Senhor para adorar. Por isso que nós prometemos que vamos ensinar eles a amarem ao Senhor e ao culto público, ensinarem eles a amar ao povo de Deus, que vamos orar por eles e com eles, que vamos ler as Escrituras com eles e que vamos ler as Escrituras, ensinar eles a ler as Escrituras, e porque também prometemos ser um bom exemplo de piedade. Porque nossa principal função é preparar esses herdeiros da aliança para que um dia eles assumam as responsabilidades que eles terão no reino do nosso Deus e Pai. Van Groningen, num livro chamado Família da Aliança, ele diz que os nossos filhos são a semente da aliança e deverão crescer, desenvolver-se e amadurecer para assumirem seus papéis como agentes do reino, trabalhando dentro da administração divina no cosmos, perpetuando, desenvolvendo e continuando a trabalhar o trabalho do Redentor da aliança. É assim que nós criamos herdeiros da aliança, não os conduzindo à ira, mas mostrando o grande amor de nosso Deus e Pai por nós, por meio de uma disciplina e admoestação cheia de ternura e cheia de amor. Amém? Nós vamos agora passar a administração do sacramento do batismo em duas crianças. Eu queria chamar aqui à frente o Luiz.